Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Compose Multiplataforma. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer a navegação entre telas. Então antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. O like é para ajudar o nosso trabalho e mais pessoas que precisam dessas informações encontre esse conteúdo com mais facilidade. Se você é novo no canal, se inscreve no canal porque toda semana eu trago um conteúdo totalmente diferente. Eu trago notícias, atualizações, tutoriais. Para não perder meus conteúdos, se inscreve e não esquece de ativar o sininho com todas as notificações. Então vamos lá pessoal, começando mais um vídeo sem mais delongas. Nessa aula eu vou mostrar para você como é que você faz a navegação entre telas aqui no Compose Multiplataforma. Nós vamos acessar a documentação oficial do Compose Multiplataforma e se você vir aqui em Get Started, aqui na parte inferior tem Compose Multiplatform UI Framework. Aqui ele fala de vários frameworks que eles têm no momento e também frameworks de terceiros. Se você vir aqui na parte de Navigation and Routing, a parte de navegação e rotas, você consegue visualizar as bibliotecas de navegação que a gente tem disponível para trabalhar no Compose Multiplataforma. Por enquanto, não existe nenhuma biblioteca de navegação oficial da JetBrains para trabalhar com o Compose Multiplataforma. A própria documentação fala isso. No futuro, nós teremos uma biblioteca própria de navegação. Então, nesse caso, eles ainda estão trabalhando. Mas você pode estar utilizando bibliotecas de terceiros que são muito interessantes também. Inclusive, a própria documentação recomenda. Você tem basicamente 4 bibliotecas de navegação: o Voyager, o Decompose, o Apex e o Pre-Compose. A biblioteca que eu vou mostrar para você nessa aula é o Voyager, ou seja, são bibliotecas que outros desenvolvedores criaram para ajudar a comunidade. E são bibliotecas excelentes, pessoal. Eu já fiz o teste e funciona perfeitamente em ambas as plataformas. A própria documentação recomenda e é o que a gente tem por enquanto. Então nesse caso eu vou criar um novo projeto aqui no Compose. Eu vou vir aqui, primeiramente vou deixar essa tela aqui. Eu vou criar um novo projeto, vou abrir uma nova aba. Eu vou criar um projeto aqui chamado de navegação, só para a gente poder testar essa funcionalidade de navegação. Aqui no projeto ID, eu coloquei navegação com C cedilha, né? É só navegação. Deu algum erro aqui, navegação. Deixa eu colocar aqui, ó, navegar entre telas. Deu algum problema ali no nome. Navegar entre telas. Esse projeto vai ser Android, iOS, eu vou testar no desktop também e eu vou fazer o download. O download já foi feito, vou abrir no Finder, eu vou extrair esse projeto, vou dar 2 cliques aqui. Acabei de extrair e eu vou abrir no Android Studio. Então eu vou acessar aqui o Android Studio, vou vir aqui em Open, Downloads, Navegar entre telas. Vou dar Open, Trust Project e eu vou esperar o meu projeto ser carregado. Beleza, o meu projeto acabou de ser carregado. Vou fechar esse arquivo README, vou mudar da visualização de Android para visualização de projeto. Vou vir aqui em Navegar entre telas, diretório Compose App, SRC. E tá aqui, pessoal, Android Main, Desktop Main e iOS Main. Eu vou vir aqui no Common Main, que é onde a gente cria os nossos projetos multiplataforma. Eu vou excluir essa função Composable de teste, a função app, e essa classe Gretchen. Eu vou excluir esses 2 arquivos, delete, ok. Acabei de excluir. Eu vou criar uma nova função Composable aqui. Um novo arquivo que eu vou chamar de Setup Navigation. Vai ser a nossa configuração de navegação. Setup Navigation. Eu vou criar aqui a minha função Composable, que eu vou chamar de Setup Navigation. É aqui que a gente vai fazer a nossa configuração inicial de navegação. Eu vou vir aqui no Android Main. Main Activity, vou tirar aqui, a função Composable App que estava sendo renderizada. Vou tirar esse preview que eu não quero mais. Vou tirar esses imports desnecessários. E aqui dentro do Set Content eu vou passar o Setup Navigation. Vou clicar aqui em cima, vou dar um Alt Enter, vou dar um import. Precisa dar um import necessário.
Vou acessar agora a parte do desktop, desktop main, main.kt, estava sendo renderizado o app. Eu vou passar aqui o setup navigation, aqui no preview eu não vou estar utilizando, vou tirar esses imports. Vou acessar agora a parte do iOS, iOS main, main view controller e aqui no app eu vou passar o setup navigation. Tranquilo, já fizemos a configuração inicial. Agora, pessoal, aqui na Common Main, na parte de Setup Navigation, a gente vai configurar a nossa navegação. Porém, precisamos configurar a biblioteca do Voyager no nosso projeto. Então, eu vou acessar a documentação. Eu vou vir aqui em Voyager, que é a biblioteca que eu vou estar escolhendo. Vou clicar aqui e ele vai abrir a documentação completa do Voyager. E aqui você vai ter vários tipos de navegação, tá, pessoal? Você vai ter navegação linear, que é a navegação stack, a navegação padrão, que você navega de uma tela para outra, que é o que eu vou mostrar nessa aula. Você tem a navegação inferior, a navegação bottom, né? Bottom navigation, a navegação em tab, que é aquela navegação superior de tab layout, e você tem outros tipos de navegação aqui com o Voyager. Eu vou vir aqui em Setup, na parte de configuração, e aqui você consegue visualizar a parte das dependências. Você tem todas as dependências da parte do multiplataforma. Você pode configurar também individualmente só na parte do Android e na parte do desktop e Android. Mas nesse caso eu vou estar trabalhando com a parte multiplataforma. Eu quero configurar uma única vez e ele vai trabalhar em todas as plataformas. Então eu vou colocar essa configuração aqui do multiplataforma. Aí vai ter várias dependências, o Navigator, que é a principal, que a gente vai estar trabalhando. Tem esse Screen Model, tem esse Bottom Sheet Navigator, que é para trabalhar com navegação inferior. Tab Navigator, navegação em tab. E também eu tenho aqui uma biblioteca de Transition, né? Ou seja, para definir transições nas navegações. Eu vou colocar todas essas daqui, porque caso você queira depois testar outras, você já tem todas elas ali configurada. Então eu vou copiar essas dependências aqui, Ctrl C, né, ou Command V no Mac. Eu vou vir aqui no meu projeto e para configurar as dependências aqui no Compose multiplataforma, aqui no diretório Compose App você vai ter esse build.gradle, build.gradle KTS. Vamos dar 2 cliques. Descendo um pouco mais aqui, você tem as dependências para o Android Main, ou seja, referente ao Android. Então você pode configurar, por exemplo, a biblioteca de navegação específica para o Android aqui no Android Main. Aí você vai ter só para o Android. Se você quiser configurar para o iOS você vai configurar a biblioteca de navegação do iOS. Ah, eu quero colocar dependências específicas só para o desktop. Então você pode colocar aqui, ó, em Desktop Main, na parte de dependências. Se eu for trabalhar com dependências que são multiplataformas, eu vou colocar aqui no Common Main, que é onde a gente cria a nossa aplicação. Então aqui em Common Main, na parte de dependências, eu vou colar, Command V, eu vou colar as dependências do Voyager, Navigator, Screen Model e assim por diante. Feito isso, eu vou vir aqui em Sign New, eu vou sincronizar o projeto. O projeto foi sincronizado com sucesso. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Aqui em Setup Navigation é aonde eu vou fazer a configuração inicial, a primeira rota de navegação da minha aplicação. Ou seja, quando o meu aplicativo iniciar, ele vai iniciar em uma tela específica. Ele vai navegar diretamente para a primeira tela da aplicação, que é a primeira rota. Nós não temos ainda a primeira tela e nem a segunda tela, porque essa função Composable Setup Navigation é a configuração de navegação, mas tem a tela inicial que a gente vai iniciar e a tela secundária, enfim, vai ter várias telas. Então, nesse caso, eu vou criar duas telas. A tela Home vai ser a nossa tela principal e uma segunda tela, que vai ser uma tela de filmes, mas pode ser qualquer tela, tá? Tela 2, é só para exemplo aqui. Então, aqui dentro de Common Main, dentro de Kotlin, eu vou criar aqui um novo diretório só para organizar essas telas, que eu vou chamar de Screens, telas. E dentro desse diretório eu vou criar um novo arquivo Kotlin, né? Que nesse caso vai ser um data class. Essas telas precisam ser criadas como data class, senão o Voyager não funciona. Então eu vou criar aqui como data class e a primeira tela vai ser a tela Home. Eu vou colocar aqui como Home. A segunda tela vai ser a tela de filmes, mas eu vou criar ela daqui a pouco. Aqui na tela Home é um data class. Esse data class ele precisa implementar uma interface, que nesse caso é essa interface aqui, ó, Screen. Essa interface que vem da biblioteca do Voyager.
Vou pressionar o Enter. E o que isso significa? Significa que o meu Data Class Home ele está implementando uma interface Screen do Voyager. Ou seja, eu estou querendo dizer que essa classe Home vai ser uma tela. Tá? Então, eu estou configurando uma tela para o meu Home. Eu vou abrir e fechar chaves. E aqui na classe Home, ele pede para mim implementar, se eu clicar aqui em cima, vai aparecer uma lâmpada vermelha. Ele pede para mim implementar os métodos necessários, que nesse caso é o método Content, que é obrigatório no contrato dessa interface. Então, vou clicar aqui em OK. Ele vai implementar esse método Content, né, essa sobrescrita de método. E para que a gente consiga construir a nossa tela Home, colocar botão, texto, imagens, enfim, para que a gente consiga colocar as funções de composição, eu preciso falar que essa Home, de alguma forma, ela vai ser um composable. Então, eu preciso de uma anotação composable. Eu vou colocar essa anotação composable aqui no Content. Aí sim, eu vou dizer que essa Home vai poder trabalhar com funções de composição. Então, eu vou colocar aqui, ó, anotação composable. Agora sim, eu posso colocar coluna, texto e assim por diante. Aqui no meu Home, eu preciso obrigatoriamente colocar um parâmetro. É um parâmetro obrigatório. Nesse caso, eu vou passar o ID da rota. Mas eu nem preciso utilizar esse ID. Por padrão, eu preciso colocar alguma coisa. Então, nesse caso, eu vou criar aqui uma propriedade, precisa ser como variável, tá? Eu vou chamar de ID e nesse caso vai ser uma string. Tranquilo, aí não vai dar mais nenhum erro aqui. Vindo aqui no Setup Navigation, eu vou configurar a minha rota de navegação através do Navigator, que vem da biblioteca do Voyager. Então, se eu colocar aqui, ó, Navigator, vai aparecer essa função aqui, ó, Navigator. Você vai pressionar o Enter. E esse Navigator, se você colocar o mouse aqui em cima, ele tem várias propriedades. Você pode ver que ela pertence à biblioteca do Voyager. Nós temos aqui, né, uma propriedade, uma variável no caso, né, chamada de screens, que vai retornar uma lista de screen, ou seja, uma lista de telas. Então eu posso ter uma lista de telas ou eu posso iniciar em uma única tela específica. Eu posso também configurar chaves, estados, dispose, parent, enfim. Isso aqui são configurações que você pode estar trabalhando. Nesse caso, eu vou configurar a minha tela inicial. Eu vou precisar dessa propriedade aqui chamada de Screen. Você tem só Screen, eu quero configurar uma única tela, ou você tem aqui uma lista de telas, que é o Screens. Nesse caso, é uma única tela, eu vou colocar Screen. E qual que é a primeira tela que eu quero iniciar na minha aplicação? É a minha tela Home, que eu acabei de configurar. Eu vou passar aqui a minha tela Home, vou abrir e fechar parênteses. Ela espera aqui, né, um parâmetro, que é o ID. Então, nesse caso, eu vou passar aqui o ID, que é uma string. Vou passar aqui o ID dessa tela, que é Home. Beleza, só isso já é mais que suficiente. Feito isso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro de Home, eu vou construir minha tela, vou colocar aqui uma função composable, que é uma coluna. Essa coluna, ela vai ter a propriedade modifier, né, o parâmetro modifier. E aqui eu vou passar a função fillMaxSize. A minha coluna vai pegar toda a largura e toda a altura. E eu quero colocar aqui também alguns alinhamentos. Eu quero dizer para essa coluna aqui que todos os componentes que estiverem dentro da coluna, eles vão ficar alinhados na vertical e na horizontal no centro. Então eu vou estar utilizando aqui o vertical arrangement. Ele espera aqui, né, o arrangement. Eu vou passar aqui o ponto center. Ou seja, os meus componentes eles vão ficar centralizados na vertical. E eu vou estar utilizando aqui também o horizontal alignment. Ele espera aqui, né, o alignment, ponto, e eu vou passar aqui o center horizontale. Ou seja, deixa eu minimizar isso aqui, eu vou centralizar na horizontal os meus componentes. Vou abrir e fechar chaves e aqui eu vou colocar um botão. Vou passar aqui uma função composable que vai ser um botão. Ele espera aqui uma propriedade de onClick. Beleza, vou abrir e fechar chaves e eu vou colocar um texto para esse botão, tá, pessoal? Aqui dentro do Row Scope. Então, vou passar aqui uma outra função composable, que é um text. Eu vou colocar aqui, sei lá, navegar para a tela de filmes. Eu vou executar esse aplicativo no Android, primeiramente. Vou vir aqui em Running Devices, vamos aguardar. E tá aí, pessoal, tá aí o nosso aplicativo, tá aí o nosso botão navegar para a tela de filmes e automaticamente ele já manda a gente para a tela Home, tá vendo? Ele vai cair aqui, né, no Setup Navigation, em todas as plataformas, né? Nós temos aqui
o Setup Navigation. Então, ele vai iniciar no Setup Navigation. Tranquilo. Aí, a gente está configurando aqui no Navigator a primeira tela que vai ser iniciada, a primeira rota. Qual que é a primeira tela? É a nossa tela Home. Então, automaticamente, quando inicia a aplicação, ele já vai iniciar aqui na tela Home. A nossa tela Home, por enquanto, só tem um botão aqui no meio, chamado aqui de navegar para a tela de filmes. É agora que eu vou navegar da tela Home para a tela de filmes, quando eu clicar nesse botão aqui. Só que eu preciso configurar a tela de filmes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no projeto, eu vou vir aqui em SRC, Common Main, Kotlin, dentro de Screens, eu vou clicar com o botão direito, eu vou criar mais um arquivo Kotlin, que nesse caso vai ser um data class, e eu vou criar a tela de filme. Eu vou chamar aqui de filme. Essa tela precisa implementar o screen do Voyager para dizer que é uma tela. Ele vai implementar o método necessário do contrato. E eu vou colocar a anotação composable para poder construir a minha tela. Aqui ele espera um parâmetro obrigatório, que eu vou colocar aqui o ID da rota. Você pode colocar o que você quiser. E aqui eu vou colocar basicamente essa mesma estrutura, tá? Eu vou copiar e colar. Eu vou copiar e colar essa mesma estrutura, coluna, vai ter um botão aqui, só que esse botão vai ser navegar para a tela Home. Vou colocar aqui, ó, voltar. Voltar para a tela Home. Agora nós temos a nossa tela filme configurada. Aí o que eu vou fazer? Na tela Home, quando eu clicar no botão, eu vou navegar para a tela de filme. Como é que eu faço a navegação? Eu vou fazer o seguinte, aqui dentro de Content, eu vou criar uma variável chamada de Navigator. Essa variável vai receber o local navigator.current_or_true. Exatamente esse código aqui. Aí essa variável ela vai ser do tipo Navigator, né? Uma variável de navegação. Aí aqui no clique do botão, eu vou pegar a minha variável Navigator e eu vou dar um ponto put. Eu vou navegar para a minha tela de filme. E aqui eu vou passar a minha tela de filme. E ele espera, né, um parâmetro. Nesse caso é o ID. Deixa eu colocar aqui a propriedade, né, o parâmetro ID. Nesse caso eu vou passar filme. Tranquilo. Se eu executar, ele já vai navegar para a minha tela de filme. Vou clicar aqui, ó, navegar para a tela de filmes. E ele já navegou para a minha tela de filmes, pessoal. Aí eu preciso colocar agora a funcionalidade para navegar, né, para voltar para a tela Home. Então aqui na tela de filme eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou criar essa variável aqui, Navigator, recebe o local navigator.current_or_true. E aqui no onClick do botão de voltar para a tela Home. Inclusive esse botão para diferenciar, né? Eu vou colocar numa cor diferente, tá? Então eu vou definir aqui, pessoal, o Colors, Button Defaults, Outline ou Button Colors mesmo. Aqui no Button Colors eu tenho o parâmetro aqui, né? Background Color. Eu vou passar aqui o Background Color e vou passar uma cor vermelha, só para diferenciar de uma tela para outra. Aqui no onClick eu vou pegar o Navigator.put e eu vou navegar para a minha tela Home. Então, eu vou passar a minha tela Home para cá. Como precisa passar aqui, né, um parâmetro, eu vou passar o ID Home. Beleza. Aí, pessoal, eu vou executar novamente. Agora eu consigo voltar para a tela Home. É assim que a gente faz a navegação entre telas. Navegar para a tela de filmes, naveguei para a tela de filmes. Estou na tela de filmes. Agora eu vou voltar para a tela Home, voltei para a tela Home. Legal? Bacana, né? Quando eu navego de uma tela para outra, é uma navegação muito seca, né? Não tem nenhum tipo de animação. Geralmente, quando você faz uma navegação de tela, você tem aquela animação de transição. Aqui a gente não tem, ó, tá vendo? Para fazer isso, é aqui no Setup Navigation, é aqui no Navigator. Eu posso abrir e fechar chaves, ele vai retornar para mim aqui o Navigator, esse it aqui. Eu posso renomear para Navigator. E aqui eu tenho vários tipos de transição. Você pode colocar aqui, ó, Transition, e vai aparecer vários tipos de funções aqui, né, de transição. E vai aparecer porque a gente colocou a dependência de transição do Voyager. Então você tem aqui várias transições, ó. Você tem o Fade Transition,
Scale Transition, Slide Transition, Screen Transition, você tem algumas aqui. Eu vou colocar esse Fade Transition. Aqui ele espera, né, um Navigator, então eu vou passar aqui o parâmetro Navigator e ele espera um Navigator. Nesse caso eu tenho um Navigator retornando aqui, né, através aqui do Lambda do meu Navigator. Então eu vou passar o Navigator que eu estou retornando aqui. Beleza, então agora a gente está passando uma transição para a navegação. Olha o que acontece. Se eu navegar para a tela de filmes, eu tenho uma transição em fade. Ó. É bem sutil, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, Transition. Eu tenho, por exemplo, esse aqui, ó, Slide Transition. Vai ser no formato de slide. Então, vou passar aqui o Navigator, depois Navigator. Vou executar. E agora eu tenho uma transição diferente de navegação. Ó, vou clicar aqui. Tá vendo? Ele fez uma navegação de lado, ó. Uma navegação em formato de slide. Olha que interessante, já ficou mais legal. Muito mais interessante do que o fade. Tá vendo? Eu tenho também outros tipos de transição. Então você pode colocar aqui, ó, Transition. Eu coloquei ali o slide, o fade. Eu vou colocar esse Scale, ó, Scale Transition. Mesma coisa, Navigator, Navigator. Vou executar, vou clicar aqui e ele faz esse tipo de animação. Tá vendo? Então você tem alguns tipos de transição que você pode estar utilizando. E como é que eu faço para passar argumentos de uma tela para outra? Para passar argumentos é bem tranquilo. Aqui na tela Home, por exemplo, por padrão, né? O argumento tem que ter pelo menos um argumento. Pode ser qualquer coisa, nesse caso eu coloquei o ID. Mas vamos supor que eu quero passar, sei lá, nome, sobrenome e idade para a próxima tela. Eu posso simplesmente vir aqui na tela de filme. Inclusive eu vou colocar aqui alguns argumentos que a tela de filme vai poder receber, além do ID. Então eu posso colocar aqui, eu quero receber, por exemplo, o título do filme, a capa do filme e a descrição. Só um exemplo. Então aqui eu vou criar uma variável, onde vai ser o título do filme. Esse título vai ser uma string, pode ser imagem, string, boolean, pode ser qualquer tipo de valor, pode ser até uma lista, tá, pessoal? Aqui vai ter a capa, que vai ser string também, e eu vou ter a descrição, description. Aqui, né? Sei lá, thumbnail, né? Vai ter aqui a thumbnail e o title, que vai ser o título, tranquilo. Aí o que eu vou fazer? Aqui na tela de filmes, embaixo do botão, eu vou colocar aqui um texto que vai receber esse título. Então vou passar aqui o title para cá, mais um texto onde vai receber essa thumbnail e mais um texto onde vai receber essa descrição. Eu não tenho elas ainda, né? Então aqui na Home eu vou passar através da navegação para minha tela de filmes, eu vou passar esse título, essa capa, essa descrição através dos parâmetros dessa tela. Eu vou passar esses argumentos. Então o próximo parâmetro aqui é o título. Então eu vou passar aqui, ó, title. Ele espera aqui um título do tipo string. Sei lá, eu posso passar um nome de um filme aqui, por exemplo. Sei lá, Homem-Aranha. E aí eu vou passar também a thumbnail. Thumbnail do filme. E por último vai ser a descrição. Então eu vou passar a description. Aqui eu posso colocar descrição de teste. Eu estou passando esses valores aqui para os argumentos da classe filme. E vai estar passando aqui para os textos. Então eu vou executar. Já estou passando aqui na navegação. Vou navegar para a tela de filmes e está aqui, ó, já passei os valores para outra tela. Homem-Aranha, thumbnail do filme, descrição de teste. E antes de finalizar o vídeo, vamos executar no iOS também, né? Então eu vou vir aqui, vou executar no iOS. Beleza, eu acabei de executar aqui no iPhone 15 e tá aqui, ó, navegar para a tela de filmes. Ele já faz a navegação normalmente e já envia os valores para outra tela.
Homem-Aranha, thumbnail do filme, descrição de teste. Então no iOS funcionando perfeitamente, pessoal. Isso que é o bacana do Compose multiplataforma. Tá tudo funcionando perfeitamente, é incrível. Então assim, eu acredito que não vai demorar muito tempo para essa biblioteca ficar perfeita. E por último, né, vamos executar também no desktop. Temos aqui a parte do desktop. Não está configurada aqui, mas eu vou configurar. Ó, vou vir aqui no Gradle. Eu vou configurar aqui, ó, desktop app. Vou passar aqui o Compose App, Insert, e aqui eu vou trocar para Run. Vou executar diretamente. Vou dar um aplicar, ok, e está aqui. Vou clicar para executar e ele já vai abrir a parte do desktop para mim. Vamos lá, vamos aguardar. Tá aí, pessoal, navegar entre telas, vou clicar aqui e ele já faz a navegação. Incrível, está funcionando perfeitamente em todas as plataformas. Não estou testando ainda na parte web. Eu vou fazer vídeos ainda sobre a parte web, tá? Porque a parte web ainda está experimental, mas eu vou mostrar para vocês ainda. Bacana, né, pessoal? Então nessa aula você aprendeu a fazer a navegação, colocar transições nas navegações e passar argumentos para outra tela. Você pode passar imagem, texto, estados, enfim, tudo isso depende da lógica da sua aplicação. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Quer aprender a criar aplicativos utilizando o Jetpack Compose? Eu não tenho ainda curso de Compose multiplataforma e vai demorar bastante tempo porque a biblioteca ainda tem muito o que evoluir. Porém, você pode aprender agora o Jetpack Compose, que utiliza a linguagem Kotlin por debaixo dos panos. E você já vai estar se aperfeiçoando para trabalhar com o Compose multiplataforma no futuro ou já desenvolver aplicações com o Jetpack Compose para o Android agora mesmo. Você já consegue desenvolver os seus aplicativos e poder vender eles, trabalhar como freelancer, criar os seus próprios apps. Então, eu tenho treinamentos aqui, tanto de Jetpack Compose quanto no formato de Views, que também é com a linguagem Kotlin. Eu tenho treinamentos de Android com a linguagem Kotlin na descrição do vídeo, que vão te ajudar a te transformar em um profissional para você entrar no mercado de trabalho ou criar os seus próprios projetos e poder faturar. É isso aí, pessoal. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.